Olá, inscritos do canal Verdades da África. Confesso que tive muito receio em comentar sobre esse assunto, mas devo trazer a verdade porque o meu compromisso é com a verdade. Muito obrigado a todos que me acompanham. Hoje eu vou falar de um assunto delicado que aconteceu em Moçambique. Os moçambicanos estão a par, mas há algumas informações que provavelmente algumas pessoas não tenham conhecimento. Então fica até o final do vídeo para poder ver isto. No dia 19 de outubro de 2024, Moçambique foi surpreendido pelo Adelvino Dias, advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane, e de Paulo Gwambi, mandatário do partido Podemos. Ambos foram emboscados em Maputo por homens armados, resultando na sua... Vocês sabem que eu não posso usar algumas palavras aqui no YouTube. Sem contar que teve uma terceira vítima que teve alguns ferimentos. A Polícia da República de Moçambique, PRM, sugeriu inicialmente que o ataque poderia ter relação com assuntos conjugais, mas essa versão não convenceu os moçambicanos. O presidente do Podemos afirmou que o crime foi motivado por razões políticas, associando a luta do partido contra o que chamou de fraudes nas eleições de 2024. Ele comparou esta situação ao de Anastácio Matavel, ativista morto em 2019 em situação semelhante. Forquilha destacou que os criminosos utilizaram armas do tipo AK-47, desmentindo a versão da PRM. Diversas entidades condenaram o duplo homo. O partido Renamo, por meio do seu líder Ossuf Momadi, repudiou o ato de violência, classificando-o como uma afronta aos princípios de respeito à vida e à dignidade humana. A rede moçambicana dos defensores de direitos humanos considera o crime um crime de Estado, afirmando que visava silenciar Venâncio Mondlane e intimidar a oposição. A Comissão Nacional de Direitos Humanos, CNDH, e a Associação Moçambicana de Juízes também se manifestaram, exigindo uma investigação rápida e transparente. A comissão formou uma equipe independente para investigar o caso, enquanto a Associação de Juízes destacou que o crime foi um ataque não apenas contra a vida de Adelvino Dias, mas contra a própria justiça. A realidade internacional foi igualmente firme. A União Europeia e a CPLP e o governo de Portugal condenaram o ASA, apelando a uma investigação rigorosa para identificar os suspeitos. A União Europeia expressou preocupações com a violência pós-eleitoral e pediu que direitos e liberdades fundamentais sejam respeitados. Em resposta ao crime, advogados moçambicanos se reuniram no local do assassinato para homenagear Adelvino Dias e manifestar resistência contra qualquer tentativa de intimidação. O bastionário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Carlos Martins, declarou que a classe não se deixará acuar apesar do clima de medo e incerteza. O assassinato de Adelvino Dias e Paulo Gwambi intensificou o clima de tensão política em Moçambique, com muitas vozes afirmando que o crime está diretamente ligado ao processo eleitoral. As autoridades, tanto nacionais quanto internacionais, desabilitam uma investigação rápida e medidas firmes para proteger os direitos civis e políticos no país. Mas Adelvino Dias já mostrava sinais de que tinha noção do que estava a acontecer. Adelvino Dias já sabia do plano para o seu ASA. O que torna a situação ainda mais perturbadora é que Adelvino já tinha conhecimento de um plano para tirar a sua vida. Numa publicação feita no Facebook em abril deste ano, ele revelou que havia sido informado sobre um plano de assassinato feito pelos chamados Esquadrões da Morte, que tinha como alvos ele e Venâncio Mondlane. No post de 19 de abril, Adelvino contou que um amigo próximo lhe alertou sobre esse esquema.
Abre aspas. Quando na última quarta-feira tomei conhecimento através de um amigo que me quer bem que havia um plano milimetricamente desenhado pelos esquadrões da morte para tirar a vida do engenheiro Venâncio Mondlane e a minha, pensei em fugir por alguns dias da cidade de Maputo. Fecha aspas. Preocupado, decidiu conversar com Mondlane e sugeriu que ambos se afastassem por algum tempo. No entanto, Mondlane o encorajou a permanecer firme, dizendo que não adiantaria fugir, pois ambos haviam escolhido defender a verdade e a justiça, mesmo sabendo dos riscos. As palavras de Mondlane fortaleceram Elvino, que decidiu continuar a sua luta, apesar dos perigos. Abre aspas. Num país ao avesso como o nosso, a verdade e a justiça têm o seu preço, e o maior preço é a morte de quem a diz, refletiu Elvino na mesma publicação. Infelizmente, a ameaça se concretizou. Na madrugada de 19 de outubro, Elvino foi emboscado e morto, juntamente com Paulo Guambi, mandatário do partido Podemos. O crime, amplamente visto como motivação política, gerou grande repercussão sobre a segurança de opositores em Moçambique, especialmente em um contexto de instabilidade e incerteza das eleições. A escolha de Elvino Dias de continuar a sua jornada, mesmo consciente do risco que corria, destaca a sua coragem e compromisso com a justiça. Repercussão internacional. Jornais na Alemanha, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos deram destaque ao duplo homicídio na área central de Maputo. O jornal The New York Times noticiou o caso, dando ênfase ao aumento da tensão no país após as eleições gerais de 9 de outubro. Dois dos principais apoiadores do principal candidato presidencial da oposição foram mortos a tiros após uma eleição marcada por alegações de fraude, destacou o jornal norte-americano. Na Bélgica, o La Libre dá conta que o advogado de Venâncio Mondlane, que estava a preparar uma queixa denunciando fraude nas recentes eleições de 9 de outubro, foi morto a queima-roupa. No Reino Unido, o The Guardian reportou o caso, dando destaque aos protestos devido aos resultados eleitorais. Abre aspas. Figuras da oposição de Moçambique são mortos enquanto crescem os protestos contra os resultados das eleições, destacou o jornal britânico. Em Portugal, não foi exceção, tendo a notícia sido divulgada por vários órgãos de comunicação social. O Jornal Público destacou o duplo homicídio como mancha indelével nas eleições em Moçambique. O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou os assassinatos e, numa nota publicada no site da presidência, o chefe de Estado diz estar preocupado com a situação em Moçambique. Também na Alemanha, o duplo homicídio não passou despercebido, tendo sido reportado, por exemplo, pelo Frankfurt Allgemeine. O jornal alemão destacou a sua edição online deste domingo 20 de 10, que a oposição em Moçambique tem vindo a protestar contra o governo há semanas por causa de uma suposta fraude eleitoral. No texto, o tradicional periódico refere que a polícia moçambicana está a responder aos atos da oposição com cada vez mais violência, e dois partidários do popular candidato presidencial Venâncio Mondlane foram escreve o Frankfurt. Em Angola, Nelito da Costa, deputado e secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola, usou a sua página no Facebook para lamentar a perda de Elvino Dias, não só para Moçambique, mas também para a África. Também na rede social X, antigo Twitter, multiplicaram-se reações que chegam de várias partes do mundo. Joseph Borrell, chefe da diplomacia europeia, condenou o sucedido. A União Europeia apela a uma investigação imediata, exaustiva e transparente do caso. No Zimbábue, a Organização dos Direitos Humanos Zimbabwe Lawyers for Human Rights juntou a sua voz à da Ordem dos Advogados de Moçambique.
No entanto, em Moçambique, há quem tenha marcado falta de presença ao presidente da República no coletivo Direções aos Assassinados. Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, questionou o silêncio de Filipe Nyusi e exortou o chefe de Estado a fazer um comunicado à nação. É isso, trouxe algumas reações sobre o acontecido na madrugada deste fim de semana em Moçambique. O que você acha? Coloque nos comentários a sua opinião. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!